que nessa tarde, Senhor, nessa tarde onde nós vamos falar sobre como tornar-se um cristão com excelência, nesse dia 38 do nosso devocional, que o Teu Santo Espírito venha em auxílio a cada um de nós e que, cheios do Teu Espírito Santo, nós estejamos com o nosso coração e mente abertos para acolher a Tua palavra, Senhor, para deixarmos ser tocados naquele ponto desse capítulo que o Senhor hoje quer falar a cada um de nós de uma forma particular. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que aqui está e desde já te agradeço pelo efeito que cada palavra dessas vai trazer para a vida de cada um de nós. Amém. Então vamos começar? Vou lendo aqui com vocês e refletindo, vou fazendo as reflexões como eu tenho feito nos últimos dias, ok? Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem a todos as boas novas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67, versículo 2. A grande comissão é a sua incumbência. Você tem uma escolha a fazer. Ou você se torna um cristão com excelência, ou você se torna um cristão relapso. Cristãos relapsos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu só trocar o comentário aqui fixo. Pronto. Aê, obrigada. Cristãos relapsos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Gostam de comparecer às reuniões de louvor e aos seminários edificantes. No entanto, você jamais os encontrará em uma conferência sobre missões, porque eles não estão interessados. As orações deles se concentram nas próprias necessidades e em pedidos de bênçãos e felicidade. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar a minha vida mais confortável? Eles querem usar Deus para os seus propósitos, ao invés de serem usados por Deus para os propósitos dele. Os cristãos com excelência, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles estão ávidos para receber uma missão pessoal e eles se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Os cristãos com excelência são as únicas pessoas totalmente vivas nesse planeta. A sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam porque eles sabem que eles são importantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus opere por meio deles de novas maneiras. E aí eu pergunto para você, que tipo de cristão você quer ser? Que tipo de cristão você tem sido? Cristão egoísta, que quer usar Deus para os seus próprios propósitos, para a sua satisfação pessoal, para a sua felicidade, para as suas bênçãos? Ou você quer ser um cristão verdadeiro com excelência, que busca cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, que serve com alegria, que entende que você foi feito por uma missão, que está ávido por receber, sedento por receber uma missão pessoal dada por Deus e que, olha só, sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam porque sabem que são importantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus opere por meio deles. Que tipo de cristão você tem sido e que tipo de cristão você quer ser neste mundo? Deus nos convida para participar da mais magnífica, ampla, diversificada e importante causa da história, o reino. A história é a história de Deus. Ele está formando a sua família para a eternidade. Nada é mais importante nem mais duradouro. No livro de Apocalipse, descobrimos que a missão global de Deus será realizada. Um dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de todas as pessoas, de todas as nações, tribos, povos, línguas, estará um dia diante de Jesus para adorá-lo. Envolver-nos com cristãos com excelência nos permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. E eu posso falar isso para vocês de coração. O quanto eu tenho buscado estar perto de outros cristãos que também buscam ser cristãos com excelência. Então, de nada adianta a gente ser um cristão que busca viver a nossa vida cristã com excelência, que é servir, que é deixar que Deus nos use para poder tocar a vida de outras pessoas, além de, obviamente, tocar também a nossa própria vida, mas também buscar estar perto de outros cristãos que têm esse mesmo princípio, que têm essa mesma mentalidade. Você tem buscado isso ou você tem estado
perto de cristãos que não são pessoas que buscam viver essa vida com excelência, que querem usar Deus para os seus propósitos, e você tá ali meio que remando sozinho. Pense nisso. A minha vida se tornou mais leve na caminhada, na jornada do servir, quando eu procurei intencionalmente estar perto de outros cristãos que também têm essa mesma intenção, né? Não só intenção, mas ação. Quando Jesus ordenou aos seus seguidores que fossem pelo mundo todo e contassem a todos as boas novas, em Marcos capítulo 16, versículo 15, um pequeno grupo de pobres discípulos do Oriente Médio ficou chocado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgando naqueles animais vagarosos. Era tudo o que eles tinham para o transporte, e não existiam ainda barcos capazes de atravessar o oceano. Portanto, havia barreiras físicas reais ao cumprimento daquela ordem. Hoje, temos aviões, barcos, trens, ônibus e automóveis. Nosso pequeno mundo encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte, se for necessário. As oportunidades que os cristãos comuns têm de se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está ao seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos desculpas para não espalhar o evangelho. É verdade, gente, nós vivemos hoje num tempo onde, além disso, não foi falado aqui não, mas eu posso usar esse exemplo que nós estamos fazendo agora para falar. Se você hoje não tem a possibilidade de ir para um outro país evangelizar, você tem a internet como uma ferramenta. Nós temos aqui pessoas que nos acompanham diariamente, né? Pessoas que estão em Portugal, que estão na Espanha, e há anos nos acompanham aqui diariamente. Por que é possível? Porque não tem barreiras com a internet. E todo mundo que está aqui tem o quê? Internet, senão você não estava aqui online. Então, se você hoje tem a barreira, talvez nesse momento financeira ou de disponibilidade pela questão sua de família, de trabalho, você não tem barreira através da internet. Você pode fazer com que a evangelização aconteça sem barreira sem barreiras territoriais, tá bom? Eu tô aqui em São Paulo e tem pessoas assistindo de várias partes do Brasil, né? Agora com a internet, eu não sabia que ele ia falar isso não, mas aí, agora com a internet o mundo está ficando ainda menor. Além dos telefones e aparelhos de fax, qualquer cristão com acesso pode se comunicar em tempo real com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Todo o planeta está a seu alcance. Até mesmo os vilarejos mais remotos têm acesso ao e-mail, portanto você pode evangelizar pessoas do outro lado do mundo sem nem ao menos sair de casa. Não preciso nem falar, né? Vou até grifar isso aqui, Você pode evangelizar pessoas. Gente, eu fui falar isso sem saber o que vinha escrito logo à frente, tá vendo? Sem nem ao menos sair de casa. Nunca foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são a distância, o custo ou o transporte, e sim a nossa forma de pensar. Qual é a sua forma de pensar, hein? Para ser um cristão com excelência, você deve se dispor a mudar os seus conceitos. A sua perspectiva e as suas atitudes devem mudar. Então, eu queria que você anotasse isso. Que se eu quiser ser um cristão com excelência, eu preciso me dispor a mudar os meus conceitos. As minhas perspectivas e as minhas atitudes, elas precisam mudar, porque eu preciso me adaptar à nova realidade. Eu preciso me adaptar para que eu possa fazer com que o meu servir, com que a minha missão, com que o meu propósito sejam cumpridos conforme a vontade de Deus no mundo em que eu vivo hoje. Não adianta eu ter um pensamento retrógrado e querer servir a Deus. Eu preciso atualizar a forma de pensar se eu quiser servir a Deus com excelência. Como pensar como cristão com excelência? Troque o raciocínio egoísta pelo altruísta. Eu vou convidar você a fazer não só o raciocínio altruísta, mas eu quero usar uma palavra que eu aprendi com o meu mentor e que ele usou a partir de um livro, tá? Que é você ter o alterismo, que é você ter uma mistura do cuidado consigo mesmo com também o altruísmo. Então você primeiro precisa estar bem cuidado, a gente falou disso ontem. Primeiro você precisa estar bem cuidado. Quando você se ama, se respeita e se cuida e se conecta verdadeiramente com Deus, naturalmente você consegue viver o maior mandamento de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas primeiro você precisa se amar, para você colocar então a sua vida na dependência de Deus e poder amar o próximo
como a si mesmo. Então, troque o raciocínio egoísta pelo alterismo, que aí você vai estar se amando também em primeiro lugar. A Bíblia diz: amigos, não pensem mais como crianças, pensem como gente madura. 1 Coríntios 14, versículo 20. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão com excelência. Crianças pensam apenas em si mesmas. Pessoas maduras pensam nos outros. Ontem eu falei sobre isso também. A gente não pode confundir a pureza do coração de uma criança, que é o fato dela não ter passado por muitas experiências que fizeram com que elas começassem a agir cheia de dedos, cheias de considerações, justamente pelas experiências, e em especial experiências negativas que tiveram ao longo da vida, que é o que acontece conosco enquanto adultos. A gente começa a ponderar muito como vamos falar, como vamos agir, baseado nas dores das experiências que nós já vivemos. E a criança não, a criança ela tem essa pureza, ela não tem esse monte de filtro. Agora, uma coisa é a gente ter a pureza do coração de uma criança, outra coisa é a gente ter um comportamento e um emocional e uma cognição igual de uma criança, que aí sim é totalmente voltada para si mesmo, egoísta. Então, nós precisamos agir como adultos. E nosso país, infelizmente, é um país lotado, repleto. A maioria dos adultos tem o emocional infantilizado. Infelizmente, mas é a realidade. Deus ordena: não pense somente nos seus próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. Filipenses capítulo 2, versículo 4. E por mais que essa seja a realidade do nosso país, eu estou disposta a, dentro da minha missão, fazer a minha parte, para que isso mude pouco a pouco. A quem a minha mensagem chegar, eu vou contribuir para que isso mude, tá? É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente egocêntricos e quase toda a publicidade hoje nos incentiva a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é nos tornarmos dependentes de Deus a cada momento. Felizmente, Ele não nos deixa lutar sozinhos. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, nós não pensamos como pensam as pessoas deste mundo. 1 Coríntios 2, versículo 12. Comece pedindo ao Espírito Santo que te ajude a pensar nas necessidades espirituais dos não cristãos toda vez que você for falar com um deles. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente, nada além de um sussurro pela pessoa com quem você vai se encontrar. Diga: Pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de te conhecer. O seu objetivo é verificar onde os outros se encontram na jornada espiritual, fazendo então todo o possível para levá-los a conhecer a Jesus Cristo. Você aprende a fazer isso adotando o método de Paulo. Não penso no que seria bom para mim, e sim no que poderia ser bom para muitas pessoas, de modo que elas possam ser salvas. 1 Coríntios 10, versículo 33. Deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro, porque Deus amou tanto o mundo, João capítulo 3, versículo 16. Desde o início, ele desejou reunir em sua família membros de todas as nações que ele criou. A Bíblia diz: de um só homem, Deus criou todas as nações que vivem na terra e decidiu quando e onde todas as nações seriam constituídas. Deus fez tudo isso para que nós o buscássemos e, alcançando-o, encontrar. Deus fez tudo isso para que nós o buscássemos e, alcançando-o, o encontrássemos. Atos capítulo 17, versículos 26 e 27. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. A nossa vida e a vida das pessoas em outras nações estão cada vez mais entrelaçadas, à medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esportes e até fast food. É provável que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia foram produzidos em outro país. Estamos mais unidos do que percebemos. Vivemos dias emocionantes. Atualmente existem mais cristãos do que em qualquer outra época. Paulo estava certo. As mesmas boas novas que chegaram até vocês, estão sendo difundidas pelo mundo. Elas estão transformando vidas em toda parte, assim como transformou a de vocês.
O primeiro passo para pensar de maneira global é orando por países específicos. Cristãos com excelência oram pelo mundo. Consigam um atlas ou um mapa e ore pelas nações citando o nome delas. E mais do que nunca, citando pelas nações que precisam de paz, né? Diante da guerra que está acontecendo. A Bíblia diz: se você me pedir, eu lhe darei as nações. Todos os povos da terra serão seus. Salmo 2, versículo 8. A oração é a ferramenta mais importante em sua missão no mundo. As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar a nossa mensagem, mas elas não têm defesa contra as nossas orações. Como um míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa, e esteja você a 1 metro ou a 16.000 quilômetros de distância. E Bruna, seja bem-vinda, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Qual deve ser o alvo das suas orações? A Bíblia diz que devemos orar pedindo oportunidades para testemunhar. Colossenses capítulo 4, versículo 3 e Romanos capítulo 1, versículo 10. Você tem que pedir a Deus o seguinte: Senhor, o que queres de mim? Aonde é que o Senhor me deseja evangelizando em teu nome? Aonde o Senhor me deseja levando a boa nova? Que é através da internet todos nós podemos fazer, isso é um fato, nós lemos aqui inclusive, e eu falei também antes da gente ler aqui. Agora peça ao Senhor: Senhor, aonde queres que eu te sirva? No que queres que eu te sirva? Eis-me aqui. E esse eis-me aqui precisa ser com o coração realmente aberto, sem medo, sem receio do que o Senhor vai te pedir, confiando que o que quer que seja que o Senhor pedir a você, Ele vai te capacitar para realizar. Ele vai te proporcionar os meios para que você realize, tá? Devemos também interceder pelos que irão crer, pedir que a mensagem se espalhe rapidamente e solicitar mais trabalhadores. As orações farão de você um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Pessoas, inclusive, que você talvez nem conheça, né? Você também deve orar pelos missionários e por todos os outros cristãos envolvidos na obra do Senhor ao redor do mundo. Paulo disse aos seus companheiros de oração: vocês também nos ajudam quando oram por nós. 2 Coríntios 1, versículo 11. Outra forma de desenvolver o raciocínio global é ler ou assistir ao noticiário com olhos de quem assumiu a grande comissão. Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo de que Deus usará tais situações para atrair vidas a si. As pessoas são mais receptivas quando estão a Deus quando estão sob tensão ou quando atravessam um período de mudanças. As rápidas e incessantes mudanças que ocorrem hoje no mundo estão preparando como nunca antes as pessoas para ouvir as boas novas. A melhor maneira de começar a pensar de modo global é participando de algum projeto missionário de curto prazo em outro país. Nada substitui a participação ativa na vida real em outra cultura. Pare de estudar e discutir sobre sua missão e comece logo a realizá-la. Eu desafio você a ir até o fim. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus estabelece um padrão para nosso envolvimento. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Os seus seguidores teriam que alcançar a sua comunidade, o seu país, as outras culturas e outras nações até os confins da terra. Observe que a nossa comissão é simultânea, não consecutiva. Embora nem todos tenham o dom das missões, todo cristão é chamado a participar de uma missão relacionada com os 4 grupos. De alguma forma, você é um cristão, e agora vem a pergunta, você é um cristão nos moldes de Atos capítulo 1, versículo 8? Que é igual está falando aqui, ó. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Estabeleça uma meta para participar de um projeto missionário direcionado a cada um desses 4 alvos. E eu insisto que você poupe dinheiro e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior o mais rápido possível. Eu vou até grifar isso aqui, para que eu possa ter isso aqui na minha mente e colocar isso aqui no meu mural da vida extraordinária. Quase todas as organizações missionárias podem te ajudar nisso, embora
Essa experiência aumentará o seu amor, ampliará a sua visão, aumentará a sua fé, aprofundará o seu sentimento de compaixão e te encherá de alegria como nunca antes. Pode ser um divisor de águas em sua vida. Vou colocar no meu mural mesmo. E recomendo que vocês pensem também em como fazer isso aqui que está sendo recomendado nesse 38º dia. Isso não é só para mim, não. Isso é para nós estamos fazendo juntos. Substitua o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. Para aproveitar o máximo do seu tempo aqui, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso evitará dar importância excessiva a questões menores e o ajudará a distinguir entre o urgente e o eterno. Paulo disse: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, versículo 18. Muitas das coisas em que empenhamos nossas energias já não significarão mais nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Já parou para pensar nisso? Que muita coisa que hoje você gasta seu tempo e sua energia, em especial coisas que você nem deveria estar se preocupando, problemas que não são seus e que não te cabe resolvê-los, comparações com outras pessoas que não vai mudar em nada a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você estar com a mão na massa, preferencialmente com coisas que de alguma maneira se correlacionam com o propósito que Deus criou você para cumprir, tá? Então, daqui a um ano, tem coisa que você hoje está se preocupando. Pensa hoje na coisa que mais está te preocupando. Daqui a um ano, você não vai nem lembrar disso mais. Eu hoje, especialmente, estou com uma preocupação na minha cabeça que daqui a um ano eu tenho absoluta certeza que ela não vai estar mais nem fazendo poeirinha na minha cabeça. Mas hoje ela está me tirando o sossego. Mas para pensar, e se a sua perspectiva a partir de agora ela for pela eternidade, forem coisas que têm a ver com a eternidade, será que você vai deixar que a sua energia, que o seu tempo sejam consumidos com coisas que daqui a pouco já não vão mais estar aí te preocupando? Não troque a vida por coisas temporárias, pois Jesus adverte: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. E Paulo alerta: sejam econômicos na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está se desvanecendo. 1 Coríntios 7, versículo 31. O que está se interpondo com a sua conivência entre você e a sua missão? O que o está impedindo de se tornar um cristão com excelência? Para pensar. O que está entre você e a sua missão? O que está se interpondo entre o que Deus quer de você e o que você realmente tem buscado fazer? É um pecado de estimação? É um vício? É um comportamento que você teima em não mudar? É o ceder à preguiça, ao medo, à vergonha? O que é? O que está impedindo você de se tornar um cristão de excelência? É parar no que os outros vão pensar de você? Pare para pensar. O que quer que seja, abandone-o. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vou grifar isso aqui. Jesus disse: acumulem para vocês tesouros nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 20. Como fazemos isso? Em uma das suas declarações mais incompreendidas, ele disse também: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Lucas capítulo 16, versículo 9. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que deve usar os recursos que Deus te deu para levá-los até Cristo. Então, eles serão seus amigos por toda a eternidade e vão lhe dar as boas-vindas quando você chegar ao céu. Esse é o melhor investimento financeiro que você pode fazer. Investir dinheiro, investir intencionalmente, para que você possa fazer com que o reino de Deus aconteça aqui nessa terra. E aí, Lídia, mas como eu posso fazer isso? O Senhor vai te mostrar. Na sua missão, na sua realidade, de que forma você pode fazer isso. Assim como Ele vem mostrando para mim. E nem tudo que o Senhor vai te mostrar de como fazer isso, você vai mostrar isso na rede social, na internet. Você não vai mostrar isso
tudo que o Senhor te mostrar ao seu coração. Tem coisas, já ouviram falar o que a mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo? Tem coisas que você vai fazer e que as outras pessoas não vão saber, mas o Senhor vai estar te dando a ferramenta de como usar os seus recursos para fazer a diferença nesse mundo. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: você não pode levar isso com você, mas a Bíblia diz que você pode passá-lo adiante, investindo em pessoas que estão indo para lá. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade. E estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra também. 1 Timóteo 6, versículo 19. Pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir as suas incumbências. Se você estiver decidido a fazer alguma coisa, há sempre um jeito e existem organizações prontas para auxiliar. Eis algumas desculpas mais comuns. Eu só sei falar inglês. No caso aqui, pra gente, seria eu só sei falar português, porque esse livro, originalmente, ele é em inglês, tá, gente? Isso é, na verdade, uma vantagem em muitos países onde milhões de pessoas querem aprender a falar esse idioma e estão ávidas por praticá-lo. Não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Cada habilidade e experiência em sua formação podem ser utilizadas de algum modo. Estou muito velho ou muito jovem. A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo, adequados para cada faixa etária. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara, quando ela disse estar muito velha para que o Senhor a usasse, ele também rejeitou as objeções de Jeremias, quando este alegou ser muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem que ir aonde quer que eu envie e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Jeremias capítulo 1, versículos 7 e 8. Gente, peça a Deus, eu vou ensinar uma coisa que a minha mãe me ensinou quando eu era muito mais nova. Eu não lembro se foi ela, acho que foi ela que me ensinou mesmo. Se não foi ela, foi nos grupos de oração na igreja. Mas uma coisa que eu aprendi desde quando eu era muito mais nova, que é o seguinte: quando você estiver em oração, peça a Deus o seguinte, prestem atenção. Senhor, tira de mim todo o respeito em relação ao humano, que eu tenha respeito apenas por ti e em ti. Sabe o que significa isso? Em que sentido que é isso? Quando nós temos respeito humano, quer dizer que a gente começa a temer falar com a autoridade que Deus nos dá, com a autoridade que o Espírito Santo nos dá, por conta dos julgamentos, por conta do que os outros esperam de nós. Você não tem que atender expectativas humanas, você tem que atender a expectativa de Deus. Porque talvez você vai falar para pessoas e vai ter gente que não vai gostar de você. Você pode estar pintado de ouro, você pode estar com a melancia na cabeça. Tem gente que não vai gostar de você, não vai gostar da sua voz, não vai gostar do seu cabelo, não vai gostar do seu sucesso, não vai gostar de você por qualquer motivo que seja. E você não pode mudar isso. Você não pode mudar. Quem gosta é quem não gosta. Não é sua obrigação fazer as pessoas gostarem ou não gostarem. A sua única missão, obrigação, função é você fazer aquilo para o qual Deus criou você para fazer. E se para fazer isso você precisar perder o respeito humano, que é nesse sentido que a minha mãe me ensinou, para que você possa se revestir da autoridade, do alto, que você faça isso. E se tiver um pensamento assim, mas quem sou eu para fazer isso? Você é a imagem e semelhança de Deus, você é filho, filha, amado de Deus. E Deus não quer, nós já vimos ao longo de toda essa jornada, que já tem 38 dias que nós estamos fazendo, você já entendeu que Deus não quer pessoas perfeitas. A começar por mim, todas as pessoas que são citadas na palavra, que o Senhor usou poderosamente, não são pessoas perfeitas, muito pelo contrário. Os discípulos não eram pessoas perfeitas. Os apóstolos que andavam com Jesus para lá e para cá não eram pessoas perfeitas. Ele teve um que até traiu ele, teve um que negou ele. Eram pessoas como você e como eu. O que faz com que você e eu, que somos pessoas ordinárias, consigamos fazer o que é extraordinário, não é algo por mérito nosso, é porque a gente se permite ser usado por Deus, é porque a gente se permite ser usado pelo Espírito Santo. E isso não torna a gente infalível em momento nenhum,
não torna a gente perfeito em momento nenhum. A única coisa é que torna a gente cada vez mais aprimorado. E muito cuidado, porque o fato de estarmos cada vez mais aprimorados não impede que a gente caia num erro crasso, numa coisa ridícula. Talvez, se você descuidar, você e eu estamos sujeitos a errar de uma forma que a gente imaginava que nunca mais aconteceria com a gente, a pecar de uma forma que a gente achava que nunca mais aconteceria com a gente, a cair numa cilada das nossas próprias emoções, daquilo que está guardado dentro de nós, porque existe dentro de nós coisas também muito ruins. Todo ser humano, na circunstância certa, numa condição específica, é capaz de qualquer coisa. Aquela pessoa que tem uma cara de boazinha, uma cara de boba, ou aquela pessoa que tem a cara de mais esperta do mundo. Todos nós, na condição específica que favoreça, somos capazes de qualquer coisa. Então, a nossa confiança precisa estar primeira e unicamente no Senhor. Lídia, quer dizer que eu não devo confiar nas outras pessoas? Você deve confiar nas outras pessoas, sim, porque nós precisamos confiar. Mas antes dessa confiança estar depositada em alguém humano, ela precisa estar em Deus. Senhor, eu vou confiar nos meus amigos, eu vou confiar no meu cônjuge, eu vou confiar nos meus funcionários, eu vou confiar nos meus chefes, nos meus líderes, no padre da minha igreja, no pastor da minha igreja. Eu vou confiar. Mas eu sei que a minha confiança, antes de estar nessas pessoas, ela está em Deus. Porque todas as pessoas que você conhece, e até você mesmo, estão sujeitos a falhar e a errar de uma forma miserável. Então, quando você deposita sua confiança em Deus e alguém que está próximo a você falha com você, erra feio com você, faz algo muito ruim que prejudica você, ou quando você mesmo faz algo muito ruim que prejudica as outras pessoas, que prejudica você mesmo, se você estava depositando a sua confiança nas pessoas, a hora que essa falha acontece, você se frustra de uma forma quase que irreparável e corre o risco de entrar num momento até depressivo na sua vida. Quando a sua confiança está primeira e unicamente em Deus, você sabe que se você falha e fere a si mesmo e aos outros, ou se as outras pessoas em quem você confiou falharam com você, você sabe que isso era algo que poderia acontecer, mas você sabe que aquele em quem a sua confiança está depositada de forma maior que em Deus, esse nunca falha. E que ainda que as pessoas te frustrem, te decepcionem, te magoem, ou que você faça isso com as outras pessoas, ou que você se decepcione com você mesmo, com alguma coisa que você tenha feito ou venha fazendo, e que você sabe que é algo ruim, que faz mal para você, que te prejudica, que prejudica a sua vida de alguma forma, se a sua confiança maior, ela está em Deus, você sabe que ainda há esperança. Você sabe que você tem uma mão para onde estender e se segurar, para se levantar dessa queda, dessa frustração, dessa decepção. Se você não tiver sua confiança maior depositada em Deus, na dependência dele, quando alguém falha com você ou quando você falha consigo mesmo ou com as outras pessoas, quem vai segurar a sua mão para te levantar? Ela precisa estar a confiança maior depositada em Deus. Assim, quando você ficar sabendo de alguma coisa terrível que aconteceu com algum membro da igreja, seja uma pessoa que está numa liderança de um ministério, seja um missionário que você conhece, seja um padre, seja um pastor, você não vai se afastar da igreja, porque você não está depositando a sua confiança em pessoas. Você está indo lá, frequentando lá, participando, servindo, se unindo por amor a Deus, por amor à missão que o Senhor confiou em você. Confiou a você. E não por pessoas, porque você sabe que pessoas estão sujeitas a falhar. Eu já ouvi várias pessoas que mudaram de religião, pararam de frequentar a igreja, pararam de frequentar algum ministério, pararam de frequentar algum ambiente que tinham pessoas onde essas pessoas falharam. E aí as pessoas pararam de ir, pararam de frequentar, se desligaram, trocaram, mudaram por causa de pessoas. Se você estiver com a sua maior conexão em Deus,
Ainda que pessoas falhem com você, você não vai desistir do lugar que Deus escolheu você para florescer, o lugar que Deus plantou você para que você possa florescer, crescer e produzir frutos. Então, a partir de hoje, entendam, não estou falando para vocês não confiarem nas pessoas, confiem, mas confiem acima de tudo em Deus, porque quando acontecer de você falhar ou de alguém falhar com você, você vai ter uma mão para onde estender e se segurar e se levantar dessa queda, tá bom? Pode ser que você acredite ser necessário um chamado especial de Deus e esteja esperando alguma sensação ou experiência sobrenatural. O Senhor, porém, já reiterou esse chamado repetidas vezes. Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida, que são adorar, ter comunhão, se tornar semelhante a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Ele não quer usar apenas alguns no meio do seu povo, ele quer usar todos. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para sua vida porque nem ao menos perguntaram a ele se os queria servindo como missionários ou em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionário residente em uma outra cultura. Se sua tendência é dizer não, reexamine todos os diferentes meios e possibilidades disponíveis. Você vai se surpreender. E ore perguntando seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos próximos anos. Milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários nesse ponto crítico da história, com tantas portas escancaradas como nunca antes. Se você quer ser semelhante a Jesus, você deve amar o mundo inteiro. Vamos escrever essa frase aí? Se eu quero ser semelhante a Jesus, eu devo amar o mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com a conversão da sua família. Seria muito egoísmo da nossa parte, né? Até porque a conversão da nossa família vai dar um trabalhão. Não é todo mundo com o mesmo tempo abrindo a mente e o coração às mesmas ideias e ao mesmo amor. Você não pode se dar satisfeito apenas com a conversão da sua família e de alguns amigos. Existem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo e Jesus quer encontrar todos os seus filhos perdidos. Ele disse: somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos capítulo 8, versículo 35. A grande comissão é a sua incumbência e fazer a sua parte é o segredo para uma vida que realmente vale a pena. Essa grande comissão, gente, somos nós enquanto servos de Deus. Então, participar dessa grande comissão que vai evangelizar pelo mundo, de onde nós estivermos, é a nossa incumbência. E fazer a nossa parte é o segredo para uma vida que realmente vale a pena. A sua vida só vai ter sentido quando você estiver fazendo isso. Enquanto você não estiver fazendo isso, você vai estar correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque as coisas deste mundo, elas não satisfazem o nosso coração que foi dado por Deus, que foi criado para amar e servir a Deus. Então, você pode até escolher fazer N coisas da sua vida, Deus te deu essa liberdade, mas você só vai encontrar plenitude e realização quando você estiver fazendo exatamente o que Deus criou você para fazer. Exatamente o que Deus criou você para fazer, que são os propósitos que a gente está lendo aqui ao longo desses dias. Então, vamos concluir. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. A grande comissão é minha incumbência. Versículo para memorizar. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67, versículo 2. Pergunta para meditar. Que providências eu posso tomar a fim de me preparar para a experiência de uma missão de curta duração no próximo ano? Isso aqui eu já vou grifar porque eu quero responder isso aqui com um plano de ação, como uma boa coach. É sobre isso. Então, finalizamos a nossa leitura do 38º dia. Nós vamos terminar esse livro na quarta-feira, viu, pessoal? Prepara o seu dedinho aí, então, para você fazer um print. 1, 2, 3 e... pronto. E amanhã nós estaremos juntos para fazer o 39º dia da nossa jornada Uma Vida com Propósitos. Uma excelente final de tarde de sábado e noite de sábado para vocês.
e nos vemos amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, bem dispostos e até amanhã.